Vai começar o programa Papo Cabeça com Alexandre Reis. A sua melhor companhia de todas as manhãs. E maravilha, maravilha! Chegou o dia, quinta-feira, hoje é quinta-feira. Você está mais uma vez no programa Papo Cabeça, um programa que passa diariamente aqui no YouTube de segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã. A gente começa bem cedo para você ter um dia longo aí, absorvendo e praticando tudo aquilo que você aprender conosco aqui no nosso canal. Eu sou Alexandre Reis, eu quero ser o seu professor, eu quero ser o seu mentor, eu quero ser o seu ajudador, lhe ensinando coisas da vida, lhe ensinando coisas da Bíblia, lhe dando dicas, orientações, falando de temas relevantes que fazem parte do nosso dia a dia, que bombam nas redes sociais, que bombam nos noticiários. Virou notícia, acaba sendo falado aqui no nosso canal Papo Cabeça. O papo é cabeça mesmo, porque é um papo gostoso, leve, descontraído, engraçado, inteligente, onde o objetivo é trazer reflexão, aprendizado e melhoria contínua. Eu gosto muito desse termo, melhoria contínua, ou seja, não é aprender hoje e nunca mais. Não é aprender hoje e depois só daqui a um ano. É aprender todo dia, é a cada dia se tornar uma pessoa melhor. Esse é o meu objetivo, te ensinar, te ajudar a alcançar esse objetivo. E o preço, tem um preço. Qual é o preço? O preço é você se inscrevendo no canal, o preço é você curtindo esse vídeo, comentando, deixa um comentário, fala alguma coisa se tá gostando, se não tá gostando também, né? Fazer o quê? Não tá gostando, fala, não tá gostando, e a gente vai tentar melhorar no que for possível, né? Mas comenta alguma coisa, participa, interage com a gente aqui no canal, e o mais importante, compartilha, sempre manda para alguém que você conhece, para alguém que às vezes a gente aborda temas que vai tocar fortemente na vida de pessoas que você conhece, que está passando por uma situação, e às vezes a gente toca nesse assunto, né? Então compartilha, sem falar que quando você curte, quando você comenta o vídeo, né, escreve alguma coisa, quando você compartilha para alguém, para o seu amigo, para um parente, para um colega de trabalho seu, você não só está ajudando, você não só está divulgando, você não só está auxiliando pessoas, como você está contribuindo conosco também. Você está passando uma mensagem para o YouTube. Você está dizendo para o YouTube, ó, eu estou curtindo, eu estou comentando, eu estou compartilhando, porque o vídeo é bom. O YouTube entende que o vídeo é relevante e ele mesmo começa a disseminar para mais pessoas, para mais gente, e quando menos espera o canal está indo longe. E esse é o nosso propósito. Esse é o meu propósito de vida. Falar às milhares de pessoas, aos milhões de pessoas do Brasil e do mundo afora, tá? Hoje, eu falei essa semana aqui, né, nos últimos 30 dias, nesses últimos 30 dias, só no Instagram, eu não estou nem contando no Facebook, não estou nem contando no YouTube, só no Instagram, que é onde eu mensuro mais, onde eu dimensiono mais, né, o alcance das minhas postagens, só no Instagram nós falamos nos últimos 30 dias para aproximadamente 25 mil pessoas. 25 mil pessoas foram alcançadas através da nossa mensagem nos últimos 30 dias só no Instagram. Eita! É muito bom, mas eu quero mais. Eu quero alcançar 100 mil pessoas. Eu quero alcançar 1 milhão de pessoas. Eu quero alcançar milhões de pessoas. E como isso acontece? Em primeiro lugar, com a bênção de Deus. Eu preciso da bênção de Deus. Se Deus não abençoar, nada acontece, né? Em segundo lugar, com a sua ajuda, né? O canal só existe por sua causa, né? As visualizações, essas 25 mil pessoas, são pessoas dizendo, olha, parabéns Alexandre, continue assim. Então eu preciso da sua ajuda. Divulga o nosso canal, compartilha esse vídeo com seu parente, com seu amigo, com seu colega de trabalho, de escola, com seu vizinho de bairro. Compartilha, porque você não só vai estar ajudando ele, como vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais. Ok. Vou destilar, só que eu não vou destilar veneno. Vou destilar coisa boa
E olha só, deixa eu te falar, você já ouviu aquela expressão estamos todos no mesmo barco? Muito comum nas empresas, né? Não sei se você já ouviu, sabe, rapaz, a gente tá todo mundo aqui no mesmo barco, na mesma situação. Já ouviu isso, né? E aí a pergunta que eu faço, será que estão todos no mesmo barco mesmo? Será que os barcos de uns são grandes embarcações reforçadas, potentes, super poderosas, e outros barcos são botes frágeis, rasos, né, que pode virar a qualquer momento, caiaques, né? E aí, a partir dessa expressão, eu estava pensando sobre isso hoje, né? Na verdade, ontem eu estava pensando sobre isso, falei, vou falar sobre isso no canal na quinta-feira, né? Cuidado com os barcos que você entra. Como assim, Alexandre? Eu não viajo de barco, eu nunca entrei num barco, nunca naveguei num barco. Não é desse barco que eu estou falando. É das embarcações que aparecem muitas vezes aí, né? Principalmente você que é jovem, né? Vale para todo mundo, mas principalmente você que é jovem. As companhias, as decisões, muitas vezes segue conselhos. Você mulher, você homem, não importa. Entrar no barco alheio é muitas vezes seguir a cabeça de outro, né? É seguir o conselho de pessoas que nem sempre têm a solução para o seu problema. E tem muita gente, nossa, hoje eu estou inspirado, hein? Eu falei de estamos todos no mesmo barco e lembrei de um outro ditado agora, né? Aquele ditado assim vai na minha que você passa de ano, vem comigo que você passa de ano. Já viu essa expressão? Vem comigo que você passa de ano? Será que você pode ir mesmo? Né? Será que você pode já viu aquelas pessoas que seguem a cabeça dos outros o tempo todo? Tudo que os outros falam, a opinião alheia, ele vai lá e segue. Será que vale a pena? Tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente seguindo conselhos, tá? De amigos, supostos amigos, pessoas que querem ajudar e estão quebrando a cara, estão se dando mal, e você precisa tomar cuidado com isso. Você precisa se atentar a isso, porque nessa de seguir conselho dos outros, nessa de fazer a mesma coisa, gente, o que tem, recentemente nós vimos a chacina ali, chacina, aliás eu não acho que foi uma chacina, tá? Não quero entrar nesse mérito aqui, foi chacina, não foi? Foi uma operação policial que aconteceu ali no Rio de Janeiro e resultou na morte de 121 pessoas, né? Aproximadamente de 120 a 130 pessoas morreram. Foi averiguado que todas elas tinham passagem pela polícia e cometiam ou cometeram algum tipo de crime, algum tipo de delito no dia a dia pelas quais estavam fichadas. Eram criminosos, eram bandidos. Enfim, talvez tenha tido algum inocente no meio, talvez tenha tido alguma pessoa que não tinha passagem pela polícia, não sei. Não foi o que os noticiários informaram, mas de repente até tinha. Enfim, mas por que eu estou citando esse caso? Existia entre estas 121 pessoas que morreram ali, em combate com a polícia, na operação do Rio de Janeiro, 90%, ou por que não dizer 95%, 98%, era gente perigosa, que já estava na criminalidade há muitos anos, desde a infância, desde a adolescência. Muitos anos na criminalidade, matando, roubando, traficando, vendendo droga, escravizando a população carioca, né? E de outros estados, pois tinha gente ali de outros estados. Mas será, e aí eu deixo para você pensar, será que 2% ou 5% ou 1% que seja daquelas pessoas que morreram, será que não tinha alguém que tinha uma boa família, que teve uma boa educação, mas seguiu conselhos de amigos, seguiu as más companhias e terminaram mal junto com aquelas outras pessoas? Ou seja, se eu não tomar cuidado com os barcos que eu estou entrando, eu vou naufragar, eu vou afundar junto, né? Estamos todo mundo no mesmo barco. Isso pode ser bom, pode ser ruim, depende de quem é a pessoa que você está seguindo no barco.
Né? Alexandre, mas se está todo mundo no mesmo barco, a situação não é favorável, não está todo mundo igual, um ajuda o outro? Depende. Se você está seguindo uma pessoa boa, de repente estar no barco com ela pode representar uma coisa boa para você. Se você está seguindo o conselho, a orientação, né, as dicas, ou seguindo fisicamente mesmo, caminhando, seguindo as mesmas baladas, frequentando os mesmos lugares que pessoas ruins, quando eu digo ruim é diabólica mesmo, pessoa ruim, do mal, você pode se dar mal, quebrar a cara juntamente com ela. Então tudo vai depender. Tem uma passagem bíblica, aliás, a Bíblia é recheada de exemplos bíblicos que falam sobre isso. Olha só, tem uma passagem, um profeta chamado Jonas, está lá na Bíblia, no livro que leva o próprio nome dele, né, Jonas. No livro de Jonas, capítulo 1, você vai ver a história de Jonas. Jonas era um profeta de Deus, Deus aparece para ele e fala: Jonas, eu quero que você viaje, vai até a cidade de Nínive para pregar a minha palavra. É um povo muito ruim, é um povo cruel, um povo carrasco, mas a Bíblia diz que Deus ele é misericordioso, que Deus ama até mesmo quem não merece, inclusive eu, você. Deus ele ama, Deus é amor. E Deus queria salvar a população de Nínive. Ela merecia? Não. Era ruim? Sim. Era um povo cruel? Muito cruel. Mas o próprio Jesus lá na frente, quando ele está na cruz, está sendo esbofeteado, as pessoas estão blasfemando dele, ele mesmo fala: Pai, perdoa porque essas pessoas não sabem o que fazem. Né? E o próprio povo de Nínive era semelhante. Aliás, o próprio texto, o próprio livro, no finalzinho do livro, né, o próprio Deus fala que eles eram como crianças, não sabia nem discernir da mão direita para a mão esquerda, né, da mão direita para a mão esquerda. Então, ou seja, eles eram ruins, cruéis, mas não faziam isso porque queriam, porque sabiam: nós sabemos quem é Deus, nós queremos fazer o mal contra Deus. Não, eles não que fossem inocentes, mas eles praticavam o mal porque não conhecia Deus de verdade. Porque todo mundo que conhece Deus de verdade é uma pessoa boa. Todo mundo que conhece Deus de verdade tem interesse em seguir a Deus. E Deus, foi isso que ele quis dizer para Jonas: esse povo é mau, mas porque não me conhece. E esta é a sua missão. Eu quero que você vá até lá e pregue para eles, porque eles vão se tornar a mim, vão se converter, vão se tornar uma outra pessoa. Diz a Bíblia que Jonas ele se revoltou, ele se dispôs, mas a fazer o contrário do que Deus tinha dito. Resumindo, ele não quis pregar, fugiu, seguiu o sentido contrário, sentido oposto, foi para Tarsis, entrou no navio. No meio da noite, uma grande tempestade se levantou contra aquele navio, contra aquele barco. A Bíblia diz que o vento era tão terrível que o barco, o navio começou a balançar de um lado para o outro e todo mundo começou a gritar, porque sabiam que ia morrer, não tinha jeito, ia morrer. Começaram a aliviar a carga para tentar ver se dava jeito, mas não tinha jeito e lançaram sorte, uma espécie de dados, vamos lançar sorte, vamos lançar o dado para ver. Eles acreditavam nisso, para saber, alguma coisa aconteceu, por qual motivo nós estamos passando por isso. Só pode ser uma coisa espiritual. Lançaram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. E eles foram interrogar: quem é você? De onde você veio? Qual é a sua ocupação? Qual o teu povo? O que você está fazendo aqui? Explica para nós, rapaz, o que está acontecendo? E aí Jonas, ele abriu o jogo e foi realista. Ele falou: eu sou hebreu. Quando ele falou eu sou hebreu, as pessoas já se assustaram. Porque sabiam que o Deus dos hebreus era um Deus verdadeiro, era um Deus grandioso, era o Deus acima de todos os outros deuses. Então eles entenderam: esse cara é hebreu, serve ao Deus vivo. Tá aqui, no meio dessa tempestade, alguma coisa ele aprontou. E na hora eles já temeram e falaram: rapaz, o que você fez? Conta pra nós o que você fez. E ele explicou o que tinha feito e falou: só tem uma solução. Vocês têm que me jogar no mar, porque senão todo mundo vai morrer nessa embarcação. E foi o que aconteceu. Jogaram Jonas no mar e assim que Jonas caiu no mar, imediatamente a tempestade passou. E o resto da história depois você lê lá no capítulo 1. É um livro curtinho, pequenininho, 3, 4 capítulos. Depois você vai ler lá. Mas assim que Jonas caiu no mar, a tempestade passou. E aí as pessoas puderam sobreviver. Ou seja, uma embarcação toda ia morrer por causa de uma pessoa. E aí eu pergunto: que barco que você está entrando? Cuidado, porque você pode pegar carona em certos barcos, né? Essa conversa, tá todo mundo no mesmo barco? Tá todo mundo no mesmo barco? Legal. E aí, esse barco é do bem ou do mal? Porque você pode naufragar, você pode quebrar a cara. Cuidado com as más companhias.
Cuidado. Vamos pra balada, vamos tomar uma. Cuidado. Recentemente passou na mídia, você deve ter visto, acompanhado, passou em todo o Brasil, a maioria das mídias, um rapaz saiu para comemorar um aniversário, né, com os amigos. E aí foi, tomou umas e outras tal, e aí quando deu uma determinada hora, os amigos falaram, já tá tarde. A maioria era casado, falou, eu vou pra casa, minha mulher tá me esperando, tenho filhos tal, vambora. E aí um desses camaradas falou, não, vamos esticar a noite. Não, rapaz, tá tarde já, não, eu quero ficar. E os amigos foram e ele continuou. Foi para um outro barzinho, continuou bebendo, lá arrumou uma briga com o segurança deu um soco nele, um murro nele bem dado, ele caiu, bateu a cabeça, ficou desacordado. Moral da história, morreu, né? Morreu. Tudo porque não ouviu o que os outros tinham dito. Então, tudo vai depender de quem você está seguindo, do conselho de quem você está seguindo, na cabeça de quem você está indo atrás. Então, cuidado com os barcos que você entra. Eu citei a história de Jonas, lá no livro de Atos, no capítulo 27, é o oposto. Nós vemos Paulo num navio indo para a Itália, né? E no meio do caminho uma grande tempestade se levantou lá e o navio também, igualzinho, começou a balançar de um lado para o outro e todo mundo ia morrer. Só não morreram por uma única questão. Paulo estava no barco. Então, dependendo de quem está no barco com você, ou melhor, dependendo de quem você está seguindo no barco, da pessoa com quem você está entrando no barco, você pode se salvar ou quebrar a cara. Então, cuidado, tá? Essa mensagem, esse tema, esse papo aqui nossa, parece mais uma pregação. É um conselho, é uma dica, é uma orientação e pode ser uma pregação também, você encare como você quiser. Mas a ideia é cuidado com os conselhos que você segue. Nem todo mundo que diz que é amigo de verdade. Nem todo mundo que diz que te ama de verdade. Nem todo mundo que bate nas suas costas, conta comigo, se precisar estamos aqui, que é o seu bem de verdade. Então cuidado com os barcos da vida onde você está entrando. Você pode afundar, você pode naufragar, você pode quebrar a cara e aí ser tarde demais. Beleza, gente? É isso aí, chegamos ao final de mais um programa Papo Cabeça. Eu espero que você tenha gostado. Curte aqui o vídeo, comenta, faça uma pergunta, entendeu? Aqui nós estamos para ensinar, para orientar, para bater um papo cabeça mesmo legal, trazer edificação para sua vida, crescimento e melhoria contínua no dia a dia. Se esse vídeo, ou melhor, se essa programação da semana toda tem feito bem para você, tem te ajudado, então compartilha o vídeo, manda para alguém que precisa, manda para alguém que você acha que vai ser bom assistir o que nós falamos, o que nós temos falado aqui. Nós estamos de segunda a sexta às 6h57 da manhã, sempre trazendo uma palavra nova, um tema novo, um assunto novo que vai trazer crescimento para a sua vida. Um abraço, sucesso e até amanhã. Amanhã é sexta-feira. Nós vamos falar de um assunto muito importante amanhã. Eu te espero às 6h57 da manhã. Um abraço.